Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez nesta live ao vivo, estamos aqui conversando com todos, ministrando uma palavra de força, de consolo, de conforto para os corações. Sejam bem-vindos todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Amém? Estamos aqui mais uma vez, um pouco de atraso, né? Porque nós tivemos aí um imprevisto, um compromisso e chegamos agora só. E só agora pudemos começar a nossa reuniãozinha, nossa live e poder ministrar a palavra para os irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado por aqueles que aguardaram o momento de iniciarem conosco e que todos estejam realmente com seu coração aberto, prontos para juntos nós aprendermos um pouco mais, né? É o nosso encontro semanal de todas as quartas-feiras. Já estamos acostumados, já. Espero que em breve possamos nos reunir com nossos irmãos na própria igreja, mas por enquanto não será possível. Mas vamos permanecendo, utilizando esses recursos, né? E que Deus esteja abençoando a nossa vida. Amém? Sejam bem-vindos a todos. Estou vendo os irmãos entrando aí na nossa... Dê aí uma saudação, dê aí um oi, faça aí um comentário. Estou aqui também acompanhando aqui na nossa live aqui no Facebook. Estou usando o celular e também estou usando o computador, né? Nós ainda estamos nos adaptando a esse esquema, né? A esse sistema. Mas vamos nos manter nesse propósito aí de estarmos sempre juntos. Amém? Um grande abraço para todos aí. Nós vamos ministrar uma palavra ao Senhor, uma palavra do Senhor, a palavra que tem muito a ver com o nosso clima, né, que estamos vivendo, esse momento tão diferente, tão especial, né, que é dessa pandemia. E nós temos falado muitos assuntos, temos tratado de muitos assuntos referentes à ansiedade, referentes a impaciência, a esse processo que estamos vivendo, e que possamos aprender com isso, né? Que seja um aprendizado para todos nós. É muito importante nós tirarmos lições. Eu creio que tem muitas lições a serem tiradas deste momento difícil. E oramos para que isso passe logo, se Deus quiser, né? Que possa haver realmente muita paciência dos irmãos, perseverança, porque não é fácil mesmo para todos estão passando pelo mesmo problema, muitos estão sofrendo por causa da doença, não apenas com relação à doença em si, mas também aos problemas decorrentes desta pandemia, no caso das consequências no trabalho, na economia, no dia a dia. Eu creio que nós temos sempre lições a serem tiradas e buscar o nosso apoio, buscar a nossa força em Deus, né? Na palavra de Deus, no estudo da palavra do Senhor, e que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais. Nós vamos ministrar uma palavra para os irmãos que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Desculpem aí a minha voz ainda não está muito boa,
né? Mas nós vamos, estamos nos cuidando para ver se nós melhoramos, né? Mas se os irmãos tiverem algum problema de audição, não estiverem ouvindo direito, deem um ok, deem uma sinalização, ó, pastor, está falando muito baixo, não estamos ouvindo. Então a gente vai se adequando, né? Vamos nos adaptando. 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Tenho aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler esses versículos, os irmãos prestem atenção. Diz assim, Paulo falando a Timóteo: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Amém. Nós vamos falar sobre um tema, um assunto que tem muito a ver com a nossa vida cristã. Nós vamos falar sobre piedade. Talvez você não tenha conhecimento a respeito do que é isso. O que é piedade? Piedade é colocarmos a palavra de Deus em prática, é viver os ensinamentos de Cristo, ter um coração pio, é um coração amoroso, um coração dedicado, um coração inteirado das coisas do Senhor, íntimo do Senhor, devoto do Senhor, né? Então, ser piedoso é você colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou a respeito do amor, do perdão, da paciência, da perseverança, todos os ensinamentos de Cristo relacionados com a vida, com a nossa vida, com a vida cristã, elas estão embutidas nesse tema da piedade. Então, hoje nós precisamos viver a piedade. A piedade, ela deve fazer parte, pelo menos, na vida do crente. O crente tem que ser um homem, uma mulher piedoso ou piedosa. Nós precisamos ser piedosos. A questão da piedade não está apenas ligada a ser uma pessoa bondosa, uma pessoa extremamente caridosa. Não é só isso, mas sim alguém que tem realmente no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, né? De você colocar em prática os ensinamentos de Cristo. E essa piedade, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, a pureza, a honestidade, a intimidade com o Senhor, todas as qualidades que o crente deve ter, elas são consequências de uma vida piedosa, de uma vida íntima do Senhor. E o texto também fala a respeito de exercícios. Então, nós estamos aqui vivendo uma pandemia e, consequentemente, todas as instituições estão praticamente fechadas, ou pelo menos quase que fechadas, né? E uma dessas instituições são as academias, né? Muitos até têm reclamado porque não podem ir às academias, mas infelizmente existe também o grande problema do contágio, e eles ainda estão estudando a abertura destas instituições, né? E exatamente porque as pessoas querem se exercitar, e nós temos ouvido bastante isso, né? E visto bastante coisa a respeito nas redes sociais sobre exercitar-se em casa, estar sempre se movimentando, mesmo estando em casa, mas você fazer aí os seus exercícios, né? Ter uma rotina
de exercícios, de uma ginástica, uma caminhada, alguma coisa que te faça movimentar-se, para não ficar só na sua casa parado, estático, sem movimento, né? E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, para ele se exercitar, né? Mas exercitar no quê? Né? Como seria esse exercício? Ele está falando aqui, exercita-te na piedade, né? Aqui no versículo 7 está falando, não ouça as coisas que as pessoas inventam, fake, né? Notícias falsas, não fique perdendo seu tempo com as situações do dia a dia, mas exercita-te na piedade. Então, isso quer dizer que a piedade ela tem que ser exercitada. Ela não é uma coisa assim estática, ela não é uma coisa parada, uma coisa que não se movimenta. Ela tem que ser movimentada, ela tem que agir, ela tem que ser, tem que ter esse movimento. Por quê? Exatamente isso. A vida do crente é dinâmica, ela não é parada. Né? Talvez a gente pense assim, não, mas a vida do crente é só ir na igreja, e nós não estamos indo na igreja, não estamos frequentando o templo. Então, era esse o movimento. Não, não é esse o movimento, não é esse o exercício. Faz parte também, né, de você ir na igreja, você se relacionar com as pessoas, você prestar o seu culto a Deus. E o culto a Deus é um culto dinâmico, ele é movimentado, ele não é parado, ele não deve ser assim, ou seja, deve ser participativo, né? Por isso que eu sempre falo para os irmãos que o culto ele não é assistido, ele é participado, né? Participativo, ou seja, você participa do culto. Infelizmente, por causa da pandemia, nós estamos em nossas casas, muitas vezes assistindo os cultos, né? Mas não é assim a dinâmica do culto, ele tem que ser participativo. Você ora, você canta, você ouve a palavra, você tem um movimento, tem a dinâmica do culto, ela tem que ser dessa forma. A piedade ela não é parada, ela é participativa, ela tem um exercício diário. O exercício diário que é importante para você manter o seu corpo físico em dia. Você tem que se exercitar, você tem que andar, você tem que se movimentar, né? Porque você não pode ficar só parado. Então, a vida cristã, a nossa vida cristã, a piedade, ela tem que ser também exercitada. Exercitada de que formas? Nós vamos colocar aqui alguns pontos, algumas formas de exercício da vida cristã, né? Da piedade, né? Como seria esse movimento? Como seria essa dinâmica? Como seria essa forma que Deus colocou para nós nos movimentarmos, para que a nossa vida não seja uma vida monótona, uma vida rotineira, mas que essa rotina tenha uma dinâmica importante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento e principalmente para nós termos uma maturidade, né? Uma maturidade cristã. Então, é a mesma coisa do exercício. Você vai se movimentando, você vai se exercitando até o seu corpo se acostumar, o seu corpo se alcançar um nível, um patamar de força, né? de resistência. Isso vai te ajudar fisicamente a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Assim também, a piedade ela tem que ter esse exercício, esse movimento, para que a sua vida cristã, para que a sua vida espiritual também se mantenha forte, se mantenha firme e você alcance a maturidade cristã. É isso que nós almejamos, é isso que nós desejamos para todos, para mim e para você. Então, como nós podemos fazer isso? De que forma nós podemos fazer isso? A primeira coisa que nós vamos colocar aqui é o exercício da fé. Né? O exercício da fé. O que é o exercício da fé? O que é a fé?
A fé é a certeza das coisas que se esperam, está lá em Hebreus capítulo 11, é a definição que nós conhecemos a respeito de fé. Então, cada um de nós recebeu do Senhor esse dom, o dom da fé. Né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a nossa própria fé não vem de nós, para que o homem não se glorie, né? Não de obras para que não se glorie. Então, não depende de nós, depende do Senhor. Então, foi o Senhor que nos deu essa fé, nos deu a condição de crermos. Então, não somos nós, mas sim o Senhor que nos deu essa condição para crermos. Então, esta fé, ela não é uma fé estática, ela não é uma fé parada, simplesmente você acreditou em Deus e pronto, ficou por isso mesmo. Mas ela é uma fé operante, ela é uma fé que se movimenta, é uma fé que se exercita. Então nós precisamos nos exercitar na fé. Eu me lembro lá daquela ocasião em que Jesus estava lá no Monte da Transfiguração, e estava lá Pedro, Tiago e João com ele, e os demais discípulos ali no pé do monte, aguardando esse encontro de Jesus ali no monte, né? Então, lá embaixo, estava havendo um movimento lá, e porque uma pessoa, um homem, estava tendo problemas com o seu filho. Seu filho estava possuído de um espírito imundo, de um demônio, e os discípulos que estavam ali não conseguiam expulsar esse demônio, esse espírito. Quando Jesus desceu do monte e viu aquela situação, aquele tumulto todo, e quis saber o que aconteceu ali, eles disseram: olha, os seus discípulos não conseguiram afastar ou expulsar esse espírito imundo. E Jesus disse que aquele tipo de espírito, aquela casta, seria somente expulsa se houvesse fé, jejum, oração. Jejum e oração, né? Porque era algo realmente difícil, era algo importante que necessitaria de uma intimidade maior com Deus. E o próprio pai daquele garoto disse: então me ajuda na minha falta de fé, na minha descrença, porque ele mesmo não creu, ele mesmo não confiou de que aquilo pudesse ser resolvido, aquela situação pudesse ser resolvida. E Jesus, ele disse para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Então, nós também precisamos exercitar a nossa fé, né? Para que a nossa vida seja uma vida piedosa, uma vida de conformidade com a vontade de Deus. Precisamos exercitar a nossa fé, viver essa fé, né? Crer mais, buscar essa fé, e para isso nós precisamos nos apropriar dos recursos que Deus nos dá. A palavra de Deus, as promessas de Deus, o Espírito de Deus que nos ajuda a vencer, nos consola, nos ajuda a vencer as situações difíceis, né? Então, a nossa fé, ela tem que ser desenvolvida. Ela não pode ser, simplesmente, você não pode se ficar acomodado, somente esperando as coisas acontecerem, mas você deve crer que Deus vai agir, que Deus vai fazer a vontade dele. Então, você também tem que fazer. E como você deve fazer? Você deve buscar a Deus, você deve se entregar mais ao Senhor, você deve buscar a palavra de Deus. A fé, ela não é simplesmente algo que você recebeu, que você creu, que você acreditou num momento especial da sua vida, mas ela tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhada, e para que a sua fé seja trabalhada, você tem a palavra de Deus para estudar, você tem a oração, que é um instrumento de você falar com o Senhor. Isso vai te ajudar
a estar mais próximo, em conformidade com a vontade do Senhor, estar mais íntimo do Senhor. Então, a fé ela é muito importante, ela tem que ser desenvolvida, né? Ela tem que ser trabalhada. Não basta apenas crer, mas você tem que realmente entregar a sua vida e buscar o crescimento, o amadurecimento da sua vida espiritual, da sua fé, e assim você será uma grande bênção para o Senhor. E outro aspecto também da piedade, inclusive Paulo colocando aqui nesse texto, ele está falando aqui, versículo 8, o exercício para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e de que há de ser. Então, outro aspecto da piedade é a questão da humildade, né? Você exercitar-se na humildade. É difícil ser humilde, né? Hoje as pessoas querem ser melhores do que as outras. As pessoas querem estar em evidência, né? Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito competitiva, né? É um brigando com o outro para alcançar determinadas situações, determinados cargos, até mesmo na igreja isso acontece, infelizmente, né? Então nós precisamos a ter o que a palavra nos diz a respeito da humildade. Humildade é você não querer ser melhor que o outro, não querer ser maior do que o outro, né? Os discípulos chegaram no ponto de falar para Jesus: olha, Senhor, nós queremos estar, alguns dos discípulos, né, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus disse: se vocês quiserem ser os primeiros, tem que ser os últimos, né? E lá em Filipenses, nós temos ali a lição, Paulo falando ali, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus. Então deixou a sua glória, veio até esse mundo, e aqui, mesmo sendo homem, ele se humilhou, morrendo uma morte mais vergonhosa da época, que era a morte de cruz, mas ele se humilhou, e mesmo sendo homem, ele se entregou, e foi assim. Nós devemos ser iguais a ele, pelo menos devemos buscar ser iguais ao Senhor Jesus. E hoje nós temos aí uma grande competição entre as pessoas querendo devorar umas às outras, querendo ser melhores do que as outras. Não há realmente esse sentimento de humildade. A pessoa piedosa é uma pessoa humilde. Ela tem que buscar essa humildade. A humildade é você saber responder positivamente às questões da humanidade. É você sempre buscar o melhor para o irmão, buscar o melhor para o outro, não o melhor para si, né? E considerar os outros superiores a si mesmo. Jesus diz que nós devemos orar até pelo inimigo, né? Às vezes nós temos assim problemas até de perdoar as pessoas. Não, você diz: eu não consigo perdoar, essa pessoa me magoou muito, me chateou muito. Mas o que a palavra nos diz, ao contrário, é que você tem que perdoar o seu inimigo, você tem que orar pelo seu inimigo, você tem que orar pelas pessoas que porventura você não sejam tão próximas de você. Então, nós precisamos ter esse sentimento de humildade também. E o piedoso, ele é humilde, né? Nós precisamos adquirir isso. Jesus disse: bem-aventurados, felizes são os humildes do coração, porque deles é o reino dos céus. Então, nós precisamos aprender com Cristo, né? Aprender com Cristo. Devemos nos cingir de humildade. Está lá em 1 Pedro 5,5, nos cingir. O que é cingir? Nos vestir de humildade, né? Mas nos vestir verdadeiramente, não ser
falsos humildes, né? Você não seja aquele que diz, eu me orgulho da minha humildade. Tem muita gente que pode dizer isso, eu sou tão humilde que eu nem me aguento em mim mesmo. Isso é tudo uma balela, isso é tudo uma mentira, né? Nós precisamos ser humildes de verdade. E ser humilde de verdade é você colocar o outro superior a si mesmo. Você amar o outro sob qualquer circunstância, né? Então, isso é humildade. O piedoso, por isso que eu falo desde o início que é um exercício. Não é fácil, não. Não é fácil. Ninguém vai ser humilde de uma hora para outra, né? Você vai estalar o dedo, agora sim eu sou humilde, eu sou bom, eu sou assim, eu sou assado. Não, não é assim, é um exercício. A piedade tem que ser exercitada, tem que ser buscada. Você tem que querer isso. Eu quero ser melhor, quero ser melhor, quero ter mais fé, eu quero ser mais humilde, eu quero buscar mais o Senhor. Então, se você não quiser, se você não buscar, não adianta nada. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, exercita-te, né? Não fica ouvindo as coisas, né? As mentiras, as coisas das pessoas, mas exercita-te na humildade. E em terceiro lugar, Paulo está falando também para Timóteo, para ele exercitar-se na piedade. E essa piedade implica também na bondade, né? Ser bom, né? Fazer o bem por amor e não por obrigação. Muitas pessoas fazem por obrigação. Hoje nós temos aí uma grande necessidade. Tem muitas pessoas hoje que estão passando por dificuldades financeiras, por causa da doença, dificuldades por causa do trabalho, ou por falta dele, né? Então, tem muitos que estão se levantando para ajudar. Mas ajudar, por que ajudar? Não é simplesmente porque se sentem compelidos a isso, constrangidos a isso, querendo algum favor em troca. Não, ajudar porque é Deus que quer que nós ajudemos. É o nosso próximo, é o nosso semelhante, é alguém que está próximo de nós. Então, por isso que nós precisamos ajudar, porque a bondade é de Deus. A bondade é uma das qualidades daquele que tem o Espírito Santo, né? Se você tem o Espírito Santo na sua vida, tem que ter essa qualidade, está lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23, está lá os frutos do Espírito e as obras da carne. Então, o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, domínio próprio. Então, todos esses elementos fazem parte do pacote que Deus nos dá para sermos piedosos. Então, faz parte dessa característica do piedoso. Então, a bondade, ela vem de Deus. Ninguém é bom por si mesmo. Aliás, ninguém é bom. Se você pensa, eu sou bom. Não, ninguém é bom, né? Só Deus é bom. Nós somos maus, nós somos pecadores. Mas a bondade que nos compele a ajudar o próximo, essa bondade, ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo. Então, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12, diz que nós devemos nos revestir de ternos afetos de bondade e misericórdia. Então, misericórdia, né? A própria palavra diz misericórdia, né? Coração, o coração miserável. Nós carregamos o miserável no nosso coração, ou seja, nós temos empatia, ou seja, nós nos colocamos no lugar daquela pessoa e fazemos o bem para ela. Não para que ninguém veja, não precisa ninguém ver, mas porque Deus nos dá essa condição para isso. Então, o piedoso, ele é bom. Ele busca essa bondade. Então, ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo ora para que os crentes se tornem dignos da vocação em Cristo. E esta é a oração que nós fazemos por vocês,
pela igreja, pelos crentes, para que vocês se tornem dignos da vocação em Cristo. Se Deus nos vocacionou, se Deus nos chamou, se Deus nos colocou nessa posição que nós estamos aqui, que é uma posição importante, é uma posição que nós precisamos pensar a respeito disso. Qual é o seu papel neste mundo? Se Deus te vocacionou, te separou, te escolheu para que você seja o seu filho, então ele vai te usar para manifestar a mão dele, a ação dele através de você, através da igreja. Então nós somos os instrumentos que Deus vai usar para mudar o mundo. E só há mudança no mundo quando você se dispõe a essa mudança. Se você acha que a fé é algo que é estática, que é parada, que não sai do seu nível, do seu lugar, então alguma coisa está errada. É preciso avançar, é preciso crescer, amadurecer. Se você não está amadurecendo, se você não está buscando esse crescimento, buscando esse amadurecimento da sua vida, então alguma coisa está errada com a sua vida espiritual. Você precisa rever os seus conceitos, os seus princípios cristãos, né? E o seu papel nesse mundo do qual o Senhor nos colocou. Então, nós precisamos nos exercitar. Tem outras qualidades, outros aspectos da piedade que nós poderemos explorar depois, mas eu apenas menciono essas três, porque elas fazem parte do nosso dia a dia, principalmente nos dias de hoje. Precisamos de fé, porque a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos que as pessoas tenham mudanças, que tudo isso não seja em vão, que as pessoas aprendam a lição, que nós voltemos diferentes do que somos, que nós sejamos diferentes, que nós sejamos uma referência. Você seja uma referência aí onde você está. Como eu preguei lá no mês de maio a respeito da igreja ser a nossa vida, né? A minha vida, a minha casa é a casa de Deus. Por quê? A sua casa, a sua vida, você é uma referência. E que referência você tem sido? Uma referência de piedade? As pessoas olham para você e veem, essa pessoa realmente é um cristão, é uma cristã, né? De piedade, de bondade, de fé, né? De todas essas qualidades que eu mencionei. E nós precisamos pensar um pouco a respeito disso. Mais um aspecto da piedade é a questão da pureza. Paulo ele fala para Timóteo que ele seja o exemplo. Ele seja o exemplo no amor, na palavra, na fé, na pureza. Né? Na pureza, por quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente voltado para as más intenções, para a imoralidade, para coisas impuras, para ressentimentos. E aqui, quando a gente fala de pureza, é pureza mesmo, pureza de palavra, pureza de intenções, coração limpo, olhar limpo, né? O piedoso, ele é bem intencionado nas coisas que faz. Ele não faz com terceiras, com segundas intenções, mas ele faz com o único interesse é de ajudar, é de ser agradável a Deus, é de servir o Senhor. Então, quando você busca essa piedade, exercita nessa piedade, automaticamente você vai adquirindo esse sentimento de pureza espiritual, né? Quando nós valorizamos as pessoas, quando nós valorizamos o bem, o bom das pessoas, não damos vazão à maldade, não damos vazão à imoralidade. E quando a nossa vida ela é manifesta de uma forma que as pessoas vejam em nós a pureza de Cristo. Tem até aquele hino que diz que a beleza de Cristo seja vista em mim. Então, será que a beleza de Cristo, a pureza de Cristo é vista em você? As pessoas te olham e vê a beleza de Cristo, a pureza de Cristo, a fé de Cristo.
a bondade de Cristo. Então, pense um pouco sobre isso, sobre a sua vida, né? A palavra de Deus, ela nos purifica. Por isso que nós temos no nosso culto um momento especial de confissão, no qual você pode colocar-se diante de Deus, dizendo: Senhor Deus, me torna o meu coração puro, né? Como a oração que Davi fez lá, quando ele pecou contra Deus, né? Purifica meu coração, torna-me puro, mais alvo do que a neve, porque ele necessitava do perdão do Senhor. E às vezes nós precisamos mesmo dessa pureza de Cristo nas nossas vidas, do sangue de Cristo sobre nós, para que sejamos puros, né? E lá no capítulo 5, versículo 22, Paulo está dizendo para Timóteo conservar-se puro nesse mundo. Olha, irmãos, nós somos atacados por muitas tentações. Este mundo aqui tem muitas coisas que se apresentam superficialmente bonitas, aprazíveis, que satisfazem a nossa vida, mas somente Deus deve satisfazer a nossa vida, somente Cristo deve satisfazer a nossa vida. Nós devemos ficar satisfeitos apenas com Cristo. As coisas desse mundo vão se passar, vão se perder. O mundo jaz no maligno. Não adianta nós colocarmos o nosso coração nesse mundo. Esse mundo vai ser perdido. E nós precisamos nos apegar em Deus. Você precisa se apegar em Deus. O seu coração precisa se apegar no Senhor. E essa pureza, ela vem de Cristo, ela não vem de nós, porque nós não somos puros. Como disse, nós não somos bons, nós somos pecadores, nós somos maus. Mas devemos nos revestir da pureza de Cristo, do sangue de Cristo, que Ele purifique o nosso coração, nos faça novas criaturas, pessoas diferentes, que saem nesse mundo a falar da paz, que saem nesse mundo a proclamar o Evangelho, proclamar a salvação em Cristo Jesus. Então você é esse porta-voz, você é essa boca que fala do amor de Deus, das coisas boas que Deus tem a nos dar. Então, para nós vencermos, para nós ficarmos fortes, espiritualmente falando, e agora nós precisamos muito mais, porque nós estamos juntos fisicamente, não podemos nos reunir na igreja, mas nós temos que nos exercitar também. Claro que fisicamente, eu sei que muitos têm buscado isso, mas nós temos que nos exercitar na fé, exercitar na pureza, exercitar na bondade, exercitar nosso espírito na piedade, para que quando voltarmos diferentes, mais fortes, mais conscientes da nossa missão, da ação da igreja na nossa vida. Então, você, meu irmão, minha irmã, está sendo desafiado a buscar mais a piedade. Seja um crente ou uma crente piedoso, piedosa. Busque ao Senhor, deixe essas coisas do mundo de lado, se porventura isso acontecer na sua vida. O mundo passa e todas seus desejos, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, fixe inteiramente na palavra do Senhor, busque ao Senhor de todas as formas, para que nós possamos, irmãos, ser fortes, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. E que essa palavra possa ter tocado na sua vida, no seu coração. Seja um crente piedoso, busque ao Senhor cada vez mais, e Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a igreja. Nós seremos uma igreja mais forte, uma igreja mais viva, mais dinâmica, mais atuante, mais firme, mas precisa dessa decisão sua, minha, nossa, para que a igreja possa crescer cada vez mais. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. E agora nós vamos fazer a nossa oração. Desculpem o horário, né? Já estamos um pouco avançados, mas não tem problema não, né? Se você tem pedido a fazer, fique à vontade, pode colocar aí o seu pedido. Estou vendo alguns irmãos que estão participando conosco aqui nesta live.
temos alguns comentários também. Eu estou acompanhando aqui no computador o nome dos irmãos aqui. Tem o Odair, né? Mas o Odair está sempre com a gente. O Odair é o pai da minha nora, da Thalita, né? Ele e a Marli, né? O casal querido, está sempre participando conosco. Também a nossa irmã Léo, a Leonor, né? Que é uma grande acompanhante também das nossas transmissões, tem estado conosco. Léo, Deus abençoe a sua vida, seu lar, seu esposo, seu filho, sua casa, que Deus esteja com vocês sempre. A nossa irmã Terezinha, oi Terezinha, tudo bem? Lá da Vila, era da Vila Formosa, e agora a nossa irmã Terezinha está na terceira IPI, né, lá na Rua Jolie. Deixa eu ver quem mais que está aqui, nosso irmão pastor Abner, pastor amigo, né, lá da IPI de Lorena, grande amigo, estudou comigo lá no seminário, um grande colega, e que Deus abençoe a vida do Abner e toda a sua família também, né, a Alzineia, suas filhas, Deus esteja abençoando cada um, em nome de Jesus. O nosso irmão daí pede oração pela família e pelos amigos da Kombi. É um trabalho que eles estão fazendo de distribuição de cestas básicas a comunidades carentes, né? Então foi feito uma vez e eles estão programando uma segunda entrega. Que Deus abençoe esse trabalho, né? Vamos estar orando para que tudo esteja bem, né? A Marli pede oração pelo José Diniz, problemas psiquiátricos. Então vamos orar também pelo José Diniz, pedido da nossa irmã Marli. Os irmãos podem colocar os pedidos aí, nós vamos acompanhar. Pastor Vitor está conosco hoje. Opa, tudo bem, pastor? Que bom tê-lo conosco nessa noite. Pena que chegou agora, né? Mas não tem problema não. Esse vídeo vai ficar no Face e o irmão poderá acessar a qualquer momento e rever aí o estudo bíblico, tá bom? Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe a sua vida, sua esposa, a sua igreja também, IPI Vila Diva, que tem sido uma bênção na nossa vida. Nosso irmão Sebastião pede pela família, como sempre estaremos orando pela família do nosso irmão Sebastião. Pastor Vitor está pedindo oração pela sua saúde. Algum problema, pastor? Quiser colocar, fica à vontade, né? Mas vamos orar pela saúde do nosso irmão aí, né? Nós temos lutado aí com muita gente com problemas de saúde, problemas de enfermidade. Nós vamos orar para que Deus abençoe, para que Deus cure conforme a vontade dele. Temos feito isso todas as quartas-feiras, graças a Deus, tem sido uma bênção. Eu agradeço aos irmãos que estão nos acompanhando, que estão participando, não apenas na quarta-feira, mas também nos domingos e durante a semana também, deixando seus comentários, porque não acaba aqui, né? Ela continua, o vídeo fica no Facebook, os irmãos podem colocar seus comentários durante a semana e nós vamos acompanhando e fazendo as orações. E convido também aos irmãos a continuarem orando todos os dias. Nós estamos orando ao meio-dia. Então, os irmãos que ainda estão nessa campanha, participem conosco todos os dias. Ao meio-dia, estamos levantando um clamor a Deus, pedindo a bênção do Senhor para a nossa vida, para a igreja, para esse problema todo que está acontecendo aí para nós. Nossa irmã Elaine, lá da Vila Formosa, está conosco também. Seja bem-vinda, Elaine. Fiquei sabendo do Raimundo que está enfermo. Tem alguma notícia do Raimundo? Aproveite agora, se a irmã puder escrever alguma coisa para nós. Primeiro, foi a última informação que eu tive, que nosso irmão Raimundo, lá da Vila Formosa, contraiu a Covid, né? E não sei o estado dele, mas que Deus abençoe.
o pastor Vitor está dizendo que a sua glicemia está alterada, né? E ele vai fazer uma bateria de exames. Irmão, vamos deixar na mão de Deus, né? Deus vai abençoar a sua vida. Se cuide, viu? Cuide-se aí e vamos orar para que Deus te abençoe nesses exames aí. Espero que nada dê assim de importante, de uma alteração muito alta, muito forte aí para você, tá? Nós vamos continuar na oração, tá bom? Então, são esses os pedidos de oração. Estou acompanhando aqui, desculpem os irmãos, não dá para ler tudo de uma vez, né? Mas graças a Deus por todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Se você puder, ore comigo, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, te agradecemos pela oportunidade que temos de poder fazer esta live, poder transmitir essa palavra, de poder, ó Deus, falar sobre a piedade, ó Deus, que deve ser exercitada pela tua igreja, pelos teus filhos, por todos nós. Ó Pai, obrigado mesmo que isso, ó Deus, nos ensine a sermos melhores, ó Pai. Em todos os termos, em todos os aspectos que foram colocados nessa mensagem, melhores na pureza, melhores na bondade, melhores na fé. Ó Senhor Deus, que o Senhor nos ajude em todos os sentidos para que sejamos, ó Pai, uma bênção onde nós estivermos e que possamos, Senhor Deus, dar o testemunho, ser, ó Deus, bons pregadores da Tua palavra onde quer que nós estejamos, seja nas nossas casas, junto com as nossas famílias, seja, Deus, na rua, não importa, onde nós estivermos, que sejamos, ó Pai, os Teus instrumentos para levar pessoas a Ti, Senhor, para converter os corações dos homens. Por isso, ó Deus, eu te peço, que o Senhor nos ajude nesse sentido. E agora, Senhor Deus, colocamos nas Tuas mãos esses pedidos que foram, ó Deus, mencionados agora e outros também que vão ser colocados, estão no coração dos irmãos. Ó Pai amado, tem misericórdia, Deus, de cada um deles, ó Pai, problemas de enfermidade, problemas, ó Deus, na família, problemas, ó Deus, de relacionamento, ó Pai, problemas de afastamento de Ti mesmo, ó Deus, falta de fé. Muitas vezes nós caímos nesta tentação, ó Deus, de estarmos longe de Ti, de estarmos afastados de Ti, de não Te buscarmos devidamente. Ó Pai, nos perdoe as nossas omissões, as nossas falhas, e nos ajude, ó Deus, a sermos, ó Deus, melhores também nesse sentido. Abençoa, Deus, esses irmãos que estão enfermos, põe a Tua mão, Senhor Deus, aqueles que vão fazer exames, ó Deus, abençoa o Raimundo, ó Deus, que está aí se recuperando desta enfermidade, abençoa o Vitor, pastor Vitor, ó Deus, que está também, ó Deus, com esse problema de saúde, ó Deus, cuida dele, conserva a sua saúde, ó Deus, cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa a família do Sebastião, abençoa, Deus, cada um desses pedidos, ó Pai, nós não nos lembramos de todos, mas que o Senhor tome todos nas Tuas mãos e que, ó Deus, se faça a Tua vontade, possamos crer realmente nisso, confiar na Tua ação, na Tua manifestação sobre nós. Obrigado, Senhor Deus, por esses instantes, obrigado, Deus, por esta reunião que estamos fazendo, mesmo que virtual, que o Senhor continue nos abençoando. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar conosco. Mais uma quarta-feira. Estão convidados para a próxima, se Deus quiser. E eu gostaria que os irmãos também estivessem orando. Nós vamos ter a nossa reunião do conselho, lá da IPI de Paulo Silas. A nossa congregação de Vila Rosa, ela pertence à IPI Paulo Silas, e nós teremos a nossa reunião do conselho na próxima sexta-feira, às 20 horas. Então, você está convidado a orar conosco, né? A interceder por essa reunião. Vamos tomar decisões importantes
e que o Senhor nos ajude a tomarmos as melhores decisões e que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, irmãos, por tudo, que os irmãos têm feito. Também têm orado por nós. Eu agradeço as orações que os irmãos têm feito pela minha vida, pela minha família, pela nossa igreja. Vamos continuar firmes. E, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos. Amém? Um grande abraço para todos. Deus abençoe a vida de cada um. Deus abençoe o coração e a família de cada um. Em nome de Jesus. Até mais. Amém.